Hoje, nesta quarta-feira, com grande alegria, comemoramos o programa de número 100. 100 conversas de peso. E não teríamos ninguém mais especial para falar, para entrevistar aqui, para conversar conosco, do que essa pessoa que determina diariamente os rumos das nossas vidas, talvez ninguém mais importante do que ele na nossa cidade. Ele é honesto, coerente, humano, atencioso e disseminador da boa política. Natural de Voti, onde morava com o seu Hermindo e a dona Maria Ancila, ele é formado em Ciências Sociais pela Unicinos e fundador do Sindicato dos Sapateiros de Voti. Marido da Jorge, pai do Arthur, reside em Novo Hamburgo, onde se tornou o primeiro prefeito sapateiro da capital nacional do calçado. Hoje teremos uma conversa de peso com José Luiz Lauermann. Na verdade, Luiz Lauermann, né? Seja muito bem-vindo, um grande prazer poder te receber para uma conversa de peso, Luiz. Eu que agradeço e saúde e cumprimento a todos que acompanham não só este momento, mas que acompanham a programação da TVNH, que aliás é uma das centenas e tantas centenas de virtudes da nossa cidade. Ter a nossa própria televisão, ter uma vasta programação e, em especial, Rodrigo, a ti e a tua equipe, porque de fato, né, a programação com forças da nossa sociedade, organizações, entidades, mulheres, homens, jovens, idosos, adolescentes, um programa que sempre traz a diversidade e, ao mesmo tempo, né, esse aspecto plural, né, que consolida também uma das virtudes que nós temos na nossa cidade, e cumprimentar pelo trabalho, e cumprimentar também pela possibilidade de estarmos dialogando com a nossa comunidade, né, tanto do ponto de vista de sermos questionados, de podermos apresentar o nosso trabalho, tanto quanto também de continuarmos exercendo este processo que nós buscamos, cada vez maior de participação direta da comunidade no dia a dia, não só das ações da Prefeitura, mas do conjunto das ações da nossa cidade. Prefeito, eu tenho a grande alegria de te entrevistar logo depois da tua vitória para a Prefeitura, junto com o jornalista Vitor Hugo Furtado. Nós tivemos em dois momentos, inclusive, uma entrevista extensa, muito longa. Começamos numa tarde, tivemos a tua atenção na manhã seguinte, ainda para concluirmos, onde a gente pôde contar praticamente toda a tua trajetória, desde lá do nascimento, desde a merendeira e do teu pai, a história com as tuas irmãs, a história da ida ao seminário, a descoberta de novos mundos. E normalmente, quando a gente traz uma pessoa aqui, a gente conversa muito sobre as características dessa pessoa. Bueno, levo em consideração que tu és reconhecidamente uma pessoa que tem essa vida pública já, e as pessoas já têm noção dessa tua trajetória. Então, praticamente, vamos pular um pouco dessa parte. Quero conversar um pouco depois sobre a Jorge e o Arthur, fatalmente, né, porque fazem parte mais do que nunca da tua vida, para a tua alegria, inclusive, da forma como a gente já conversou em outro momento. Mas conversar muito sobre um assunto que é o mais importante para as pessoas que estão nos acompanhando, que é a nossa cidade, realmente, com toda essa diversidade aí que tu estás nos colocando. A partir dessa oportunidade que eu tive de conhecer um pouco mais da tua trajetória, preciso te dizer, sem qualquer rasgação de seda, que foi uma grande oportunidade de te admirar ainda mais do que a gente já tinha. Assim como a gente admira políticos de N denominações, né, sem sombra de dúvidas, mas por essa construção que tu fizeste, podendo chegar ao posto de mandatário do nosso Executivo Municipal. Eu imagino que a tua vida tenha mudado muito nesses últimos, não são exatamente 2 anos, porque nós tivemos uma eleição suplementar, mas aí 1 ano e 7 meses, mais ou menos, que tu tens como... Tá tudo muito diferente para ti, tu é uma pessoa muito atenciosa, gosta de conversar, gosta de ouvir as pessoas. Imagino que não tenha conseguido dar conta de tudo que tem que ser feito todos os dias. É verdade. Primeiro, de fato, a nossa cidade tem, como mencionei, tem um conjunto de conquistas ao longo da sua história, feita por cada mulher, por cada homem, indiferente à sua posição, indiferente à sua situação, inclusive, econômica, né? Se nós considerarmos os aspectos e as características, né? A cidade, nós somos uma das principais cidades do Rio Grande do Sul. E ela é resultado, né, do trabalho
de várias gerações, ela é resultado de inúmeras iniciativas e ela também é resultado de experiências exitosas, porque de fato nós temos uma sociedade civil, geralmente, se compararmos com outros locais, mais organizada, né? Nós temos aqui várias entidades nacionais sediadas em Novo Hamburgo, gestadas por homens e mulheres de Novo Hamburgo. Nós temos inúmeras experiências do campo social, da assistência e do esporte, iniciativas e projetos e programas e entidades que temos muito elogio e temos que dar muito reconhecimento, porque são trabalhos, às vezes, de mais de 20, 30 anos, até que conseguiram se sobressair para serem mais reconhecidos ou melhor identificados. Eu acho esse é um aspecto muito importante da nossa cidade, né? Nós, ao mesmo tempo, né, temos também ainda grandes desafios, né? Nós temos um déficit em várias áreas de muitos anos, né? De muitos anos, do momento que Novo Hamburgo vivia aquele Eldorado e que nós tivemos muita dificuldade de recuperar, né? Como é que é lidar com essa falta de tanta coisa dentro de um orçamento tão pequeno diante? É um cobertor curto isso, né? Sim. Assim, vamos lá. O período do Eldorado, né, da exportação do calçado. Infelizmente, né, naquele período não se teve a oportunidade ou, infelizmente, não foi realizado uma transição, aproveitando um período áureo de muitos recursos, para a transformação de uma indústria básica para uma indústria tecnológica. Então, infelizmente, este processo, né, este salto de qualidade, naquela oportunidade não foi possível ser dado. Nós estamos perseguindo este objetivo, mas daqui um pouco falo sobre isso. Naquele período, a cidade cresceu vertiginosamente, sem o aporte de programas como Minha Casa Minha Vida, de regularização fundiária e aportes de estruturação maior da rede de saúde e de ensino. Então, nós crescemos desordenadamente. Nós inchamos. Sim, mas nós não aproveitamos o período que havia muita receita e uma despesa muito menor, do ponto de vista das contas públicas. Né? Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, determinados segmentos não aproveitaram o período de altas taxas de lucro para investirem em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e num processo de transferência de ser, por exemplo, prestador de serviço de produto para exportação e conquistar marca própria, design próprio. Depois se fez isso, mas um longo período a cidade sofreu brutalmente por isso, do ponto de vista de ter perdido força econômica no cenário estadual, de ter perdido aquilo que naquele momento era uma ponta de desenvolvimento, né? Nós perdemos esse tamanho e, não obstante a isso, uma parte deste setor da indústria do couro do calçado fez a transição e Novo Hamburgo continua detendo grande parte da capacidade da criação, do desenvolvimento e do design neste importante segmento. Claro que agora, né, voltado para a produção de produtos de maior valor agregado, com design, com qualidade, com capacidade de construir as próprias redes de comercialização. Esse cluster que o presidente Tocco fala, que nós não temos em nenhum outro lugar do mundo o conjunto completo de soluções que Novo Hamburgo tem. Né? Sim, até porque o presidente... E aí, quando a gente fala nisso, a gente fala de uma matriz produtiva não calcada na industrialização, mas calcada no conhecimento. Né? E acho que isso é um discurso, uma discussão muito importante de se fazer, e me parece que a Prefeitura Municipal, a administração tem feito, já iniciando no governo, ou intensificada no governo anterior e sequenciada com muita força no teu governo, que é de a gente pensar e criar uma indústria de pensamento, que as pessoas talvez achem uma grande bobagem isso que a gente está falando, mas isso é uma verdade que é o que faz com que os Estados Unidos mantenham a maior quantidade de patentes no mundo, que o Japão, que é um país infinitamente menor, ou finitamente, mas muitas vezes menor do que o Brasil, seja uma grande potência mundial, e que a China não seja só essa potência industrial, mas também de conhecimento, de ter a tecnologia em si como preceito seu. Né? E a gente perdeu aí polo tecnológico para
São Leopoldo, depois para Campo Bom e agora temos que correr atrás do prejuízo. Estamos trabalhando recuperando esse hiato, né? Nós temos uma incubadora, né? Perfeito. Que é uma parceria nossa com a Valetec. Por outro lado, né, o processo da Valetec voltou a se constituir dentro de Novo Hamburgo, a partir da FEVALE, né, que é uma das importantes instituições, não só para Novo Hamburgo, né, para a nossa região do Vale dos Sinos, esta universidade que tem um conjunto de cursos muito importantes e também ela está crescendo no processo de desenvolvimento tecnológico e no aporte da transferência da pesquisa, do desenvolvimento tecnológico, da inovação para o chão de fábrica, né, porque também esse processo não acontece ao natural. Nós precisamos aumentar, sim, os gastos públicos em inovação, ciência, tecnologia, mas a dificuldade também é fazer isso exatamente fluir no chão de fábrica para aumentar a dinâmica da produção, da qualidade, do desenvolvimento. E Novo Hamburgo vive agora um ciclo de vários anos de pleno emprego, de aumento significativo da criação de empresas, seja indústria, seja comércio ou serviços. Nas 3 áreas, a cidade continua crescendo. Nas 3 áreas. Portanto, diferente de um período que nós tivemos 2 longos períodos de falência, de desemprego, nós vivemos agora um ciclo, que é um ciclo de praticamente 7, 8 anos de pleno emprego, e é um ciclo de 6 anos de aumento, ano após ano, de mais empresas no setor de serviços, no setor do comércio e também na indústria. E assim, dar exemplo. A grande novidade é a indústria gerando emprego novamente. Sim. Que é, sem dúvida, quem mais pode gerar empregos. Certo. Não é Agora, quem, não então, é... nós temos geração crescente de empregos na indústria. Novo Hamburgo atraiu o 3º shopping outlet do país. E se a gente for olhar, nós somos a 6ª cidade em população no Rio Grande do Sul. Não obstante a isso, nós atraímos o 3º shopping outlet do país. No eixo, né, e na redondeza de Brasília, que é uma das maiores concentrações com maior tamanho de renda per capita, né, é Brasília. O outro no eixo da região metropolitana de São Paulo, e o 3º shopping outlet não se instalou em Caxias, ou em Canoas, ou em Porto Alegre, ou em Pelotas, todas as cidades maiores que Novo Hamburgo, se instalou em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo passou, de fato, a ter a capacidade de atrair investimentos muito importantes. Porque toda vez que tu quiser pegar um elemento negativo, tu pinça uma informação e joga manchete sobre ela. Agora, o dado concreto, e os números mostram isso, ter conquistado o 3º shopping outlet para a nossa cidade, ter conquistado, ter aumentado os empregos e a criação de empresas em todos os segmentos, é uma prova de que a cidade está num fluxo e num ritmo de crescimento. Não obstante, que nós precisamos, sim, ter uma dedicação maior, e essa busca e esse trabalho tem acontecido, de conquistarmos também empresas com maior base tecnológica. Nesse sentido, nós temos o nosso projeto do CIT, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando nas parcerias com o governo do Estado, com o governo federal, sempre nos debates, desde a busca pelo Fundopem de alguma empresa, a busca por recursos que tem uma política de financiamento do Estado, que reduz também o ICMS para quem gasta um determinado valor com o desenvolvimento de produtos, né, e com pesquisa e tecnologia. Simultaneamente, tem uma questão que nós estamos fazendo que ela é muito importante. É associar o máximo de ações de educação, porque, de fato, quando nós somos a cidade que mais fez escolas de educação infantil do estado do Rio Grande do Sul, quando tu já permite, nos anos iniciais, que as crianças tenham educação e não escolas creche prontas funcionando. Né? Nós já entregamos 10 escolas de educação infantil. Este já é um momento que a gente prepara melhor essas crianças para as séries iniciais. Quando eu vejo, desculpa te interromper, mas quando eu vejo isso e as outras ações voltadas para a educação, para essa construção de base, eu vejo quanto a gente pode ter muita esperança no nosso futuro próximo. E eu sei que das grandes alegrias que tu tens é exatamente essa segunda mostra de iniciação científica e tecnológica. Quero falar sobre esse e outros assuntos, mas isso logo depois do nosso intervalo.
hoje numa conversa de peso com o nosso prefeito municipal, Luiz Lauermann.